momento nós vamos cantar o hino tema da nossa semana, Remido. Assim que começar a música, nós podemos nos colocar em pé para cantá-lo. Por Cristo fui salvo por seu santo amor. Remido e feliz com Jesus eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo. Pra sempre eu vou caminhar. Remido do sangue do meu Salvador, remido pra sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar, vivendo, eu quero servi-lo e um dia no céu vou morar. Salvo por seu santo amor. Assim como estamos, vamos curvar as nossas frontes e orarmos ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, nesse momento, ó Pai, pedimos a Ti que abençoe essa programação que está sendo realizada aqui na Sua igreja, Senhor. Seja com cada filho Seu aqui presente, Senhor Deus. Seja também, ó Pai, com os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet, pelo rádio. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Seu Santo e bom Espírito possa trabalhar no coração de cada um de nós, para que possamos entender a mensagem desta noite e, mais ainda, colocarmos em prática na nossa vida pessoal. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes. Neste momento, então, nós teremos a pregação, o sermão dessa noite, pelo nosso pastor Jonas Pinho. Boa noite, amigos. Prazer em vê-los mais uma vez. Nesta noite de terça-feira, quando damos sequência à programação que começamos no sábado e vai até domingo que vem. Eu fico feliz em vê-los aqui na igreja, porque eu sei que muitos saíram do trabalho direto aqui para a igreja. Eu estou vendo vários que estão frequentando desde o início da semana, estão nos visitando, são amigos que estão nos visitando, estão vindo aqui na igreja como visitantes, mas já são amigos da nossa família. Há algum visitante nesta noite, alguém que está nos visitando hoje e não veio durante a semana? Aqui nós temos uma irmã bonita, que sorriso bom que a senhora tem, tudo bem? Fica um pouquinho em pé, deixa eu dar um abraço na senhora, tudo bem? A senhora mora onde? Vizinha dela. E me fala uma coisa, ela é boa vizinha? Que pergunta eu vou fazer? Ela é ótima vizinha. Qual é o nome da senhora? Prazer em ver a senhora, que Deus abençoe. Nós temos uma lembrança que a senhora vai receber e é muito bem-vinda, que Deus abençoe. Alegria muito grande recebê-la. Alguém mais está nos visitando? Temos algum visitante mais? Temos mais algum visitante? Vários que estão aqui já vieram durante as outras noites. Eu vejo a minha turma ali de Guilhermina. Calma, Edson. O Edson já reage. Guilhermina. E outros das outras igrejas que estão conosco. E eu gostaria que vocês
analisassem comigo uma questão bem rapidamente. Eu estava observando nesse mês que nós temos aqui no Brasil uma seca enorme, muito grande no Nordeste do Brasil. Uma seca que o gado está morrendo aos milhares. Temos uma chuva no Sudeste fora do comum. Temos uma nevasca fora de tempo nos Estados Unidos e na Europa. E os meteorologistas estão orientando da seguinte maneira: não podemos mais fazer previsões corretas. Nós temos que aumentar o tempo, o espaço de cada estação e prolongar, porque nós não temos mais como fazer previsões. Analisando o tempo, não estou olhando outros fatores mundiais, como a eminência de um conflito entre as duas Coreias. Porque eu estava ouvindo hoje 2 especialistas dizendo, um estava dizendo assim: as duas Coreias inevitavelmente em algum período vão se unir. Quando esse regime terminar, que eu não sei se vai terminar o regime comunista da Coreia do Norte, as duas Coreias vão se unir como as duas Alemanhas e vai se tornar uma das maiores superpotências do mundo. A grandíssima tecnologia da Coreia do Sul e um dos maiores exércitos do mundo com poder nuclear da Coreia do Norte. Aí outro especialista disse assim: eu acho muito difícil, porque na unificação da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, já foram gastos mais de 1 trilhão de euros. E isto não há condições de ser feito com a Coreia do Sul, unificando-se a Coreia do Norte. Então eu começo a ver o mundo político, o mundo social, o mundo da neve, do frio, do calor, da chuva, da seca. E eu fico pensando no que Jesus falou antes da sua vinda, como o mundo estaria. Nós estamos vendo ao vivo, diretamente das redes mundiais, sinais vivos, claros, inequívocos da volta de Jesus. E quando nós vemos o que Jesus falou lá em Mateus 24, que é isso que eu estou dizendo aqui, Jesus falou em Mateus 24 que nós veríamos isto, eu fico analisando a semana do Calvário que estamos vivendo agora. Qual o nosso papel como discípulos, que é o assunto desta noite, os discípulos que foram chamados por Jesus e o papel de Natanael, que é o assunto desta noite. Antes, porém, de abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus, vamos ouvir uma mensagem musical através do Alexandre e logo a seguir nós vamos ter a mensagem com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens. Homem de dores, sabe o que é padecer, desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele
Pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades, oprimido e humilhado, não abriu a boca como um cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura, com suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Quando derramou sua alma na morte, fez oferta pelo pecado e se alegrou, porque ele nos viu. Somos frutos do seu penoso trabalho, somos sua porção, sua satisfação. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Amém. Amém. Muito obrigado, Alexandre. Que Deus abençoe. Amigos queridos que estão aqui na igreja e você, internauta, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu fico imaginando porque alguém nesse horário da noite liga o seu equipamento para assistir um sermão. As opções que a mídia do Brasil dá são muito intensas, muito grandes. Eu agradeço a Deus porque você, nesta hora, das 8 às 9, está ligado aqui conosco na igreja de Vila Matilde, na Zona Leste aqui de São Paulo, para juntos mais uma vez abrirmos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe aonde você está. E não estou conseguindo ler o nome direito dessa pessoa. Escreve o nome direito porque está encavallado. O meu... eu pensei, então escreve direito. Aí, programa ao vivo, eu falei para colocar a letra de forma direitinho, porque senão eu não consigo ver daqui. Programa ao vivo, a gente tem que
Não é? O câmera ficou até vermelho aqui do lado. Você conseguiu entender o que estava lido na parte de baixo? Ouvintes, então tá bom. Os ouvintes da rádio, é isso? Tá bom, então fora a televisão nós temos uma rádio também. E a rádio e a televisão, vocês estão rindo na galeria, mas a gente tem que falar. E os ouvintes da rádio, que Deus abençoe. E vocês ficaram mais felizes agora, porque eu dei mais tempo para os ouvintes. Que Deus abençoe. Nós vamos hoje ler um texto um pouco mais longo da Bíblia. Eu gostaria que você me ajudasse orando. Vamos fazer grupos de oração enquanto este programa está sendo levado adiante. Nas 2 últimas transmissões, o equipamento estava funcionando 100%. Na hora que nós começamos a transmissão, a internet cai. 2 vezes já aconteceu. E há pessoas de várias partes do mundo que estão assistindo essa programação. E nós sabemos muito bem que Satanás não quer que esse programa seja transmitido. Ore para que Deus, com seu poder, mantenha essa transmissão e as pessoas sejam atingidas. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São João. Evangelho de João, do capítulo 1. Nós temos ficado um pouco mais de tempo no capítulo 1 de São João. E antes de lermos esse texto, a partir do versículo 35, eu gostaria de convidar a igreja, os amigos que nos acompanham, para orarmos pedindo a bênção de Deus por mais esse estudo. Vamos orar. Querido e bom Deus, obrigado porque a Tua palavra é aberta nesse momento mais uma vez. Que dela possamos tirar os subsídios especiais e espirituais para o conhecimento que precisamos para esse estudo muito importante, porque nesse estudo nós vamos ver que onde nós estamos, no lugar que nós estamos, por mais distante que pareça, Deus nos vê. Ele nos enxerga, Ele nos olha e com amor nos chama. Que nada impeça este estudo e a Tua palavra ser abordada e apresentada. Para tanto, ó Pai, perdoe os nossos pecados. Que através do perdão possamos ter uma vida com paz. Tire o cansaço, o sono, dê a bênção da percepção e o Teu poder neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então São João, capítulo 1, versículos 35 em diante. São João, capítulo 1, versículos 35 em diante. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram, viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzindo é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu?
Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ontem nós analisamos o encontro de Jesus com João Batista. Jesus foi batizado, saiu para o início do seu ministério, e em certa ocasião, depois desse período, João Batista viu Jesus no meio da multidão. Olhou para os seus discípulos e falou assim: eis ali o Cordeiro de Deus. 2 dos seus discípulos, André, e Ellen White declara que o outro era João o evangelista, seguiram Jesus. E começava naquele momento o ministério de Jesus com discípulos. Ele olhou para André e para João e falou assim: me diga uma coisa, o que vocês procuram? E eles disseram: mestre, onde tu moras? E Jesus disse: vem aqui comigo. E Jesus levou aqueles 2 homens até a casa dele. E a Bíblia diz que ficaram com Jesus durante o dia até a hora 10ª. A hora 10ª é 4 horas da tarde, 16 horas. Ficaram com Jesus até as 4 horas da tarde. Quando eles saíram, André chegou para o irmão dele e disse assim: olha, nós achamos o Messias. E o irmão dele disse: quem é o Messias? Aquele que os profetas falaram, vem aqui comigo. E quando chegaram diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: a partir de hoje você vai ser chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Então Jesus já estava naquele momento com 3 discípulos: João, André e Pedro. No dia seguinte, ele foi para Galiléia. E na Galiléia encontrou um amigo dos 2 irmãos, que morava na mesma cidade de Betsaida, que era Filipe. E Jesus olhou para Filipe e disse: Filipe, segue-me. Jesus já estava com 3 discípulos. 2 irmãos, André, Simão. O outro que veio junto, João. E agora, o 4º discípulo, Filipe, que morava na mesma cidade de André e de Pedro. E Filipe ficou tão empolgado de ser chamado por Jesus, que ele encontrou um amigo dele, chamado Natanael, e falou assim: Natanael, encontramos o Messias. O que eles estão fazendo aqui? Prestem bem atenção. Eles estão realizando naquele momento o discipulado. O que é discipulado? É você chamar pessoas, preparar pessoas para conhecerem Jesus. João já havia preparado aqueles 2 discípulos que foram seguir Jesus, que eram André e João. João o evangelista. João Batista já havia preparado aqueles 2. Aqueles 2 já haviam ouvido a pregação de João Batista. Aqueles 2 já haviam visto o batismo de Jesus. E agora seguem Jesus. Jesus agora está com 4. Um chamando o outro. André chamou o irmão dele, Pedro. Jesus chama Filipe. E Filipe chama Natanael. E Natanael diz assim: mas como? Nós achamos o Messias, filho de José, de Nazaré. E então Natanael faz aquela pergunta célebre: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele morava aproximadamente 12, 14 quilômetros de Nazaré. E Nazaré era uma cidade que não tinha boa fama. Há porventura alguém aqui, agora à noite, que vem de uma família ou de um bairro que não tem boa fama? Logicamente, por ética, eu não vou citar lugares de São Paulo, do Brasil, do mundo,
que não tem boa fama. Mas se nós pegarmos notícias da mídia, nós vamos encontrar alguns bairros que a violência é tão grande que dá-se a conotação que todas as pessoas que moram naquele bairro não são boas. É exatamente o contrário. A grande maioria são de boas famílias, boas pessoas. Eu vou dar um exemplo, porque eu estive lá. Eu entrei na favela de Paraisópolis. Eu entrei naquele lugar onde a polícia invadiu várias vezes, onde há um índice altíssimo de criminalidade. Eu fui em Paraisópolis visitar um irmão da igreja. E quando eu encostei o meu carro, ele disse: pastor, cuide, não encoste o seu carro aí. Encosta mais aqui. Aqui está bom, pode deixar. Irmãos, eu entrei em um corredor que parecia que não tinha fim. E cada ponta do corredor tinha uma entrada que subia uma escadaria que tinha 6, 7 casas ali. E lá do lado de fora você não consegue ver. A hora que você entra naqueles corredores, é um mundo que não parece que tem fim. Então eu poderia perguntar, sabendo, eu estive em Paraisópolis, inclusive há uma orquestra de jovens de Paraisópolis que está se tornando muito famosa, porque são jovens que do nada começaram a estudar instrumentos e formaram uma orquestra bonita em Paraisópolis. Então eu sei que a maioria das pessoas que estão lá são dignas. Mas então poderíamos perguntar e dizer assim: olha, eu quero apresentar para você, meu amigo Natanael, o Messias. Ele veio de Paraisópolis. E Natanael perguntaria: mas pode vir alguma coisa boa de Paraisópolis? O Jardim Ângela, perto do Capão Redondo, um dos lugares mais violentos de São Paulo. Eu já estive lá. O meu primeiro ano de trabalho, em 1981, foi no Capão Redondo. Eu morei no Capão Redondo. Eu tinha alunos no Jardim Ângela. Desde aquela ocasião já era um lugar violento. Então se alguém chegasse e dissesse assim: encontramos o Messias. É mesmo? Onde ele mora? Venha comigo, ele veio do Jardim Ângela. Perguntariam: mas pode vir alguma coisa boa de Jardim Ângela? Lógico, a esmagadora maioria de pessoas são boas. Mas Natanael demonstrou ali preconceito. Preconceito é uma ideia pré-concebida. É um julgamento que você faz ao olhar de onde vem a pessoa, ou a família dela. Uma família de pessoas que foram presas por crimes. Uma família que no bojo dessa família estão narcotraficantes, estão criminosos. E daquela família surge alguém que estuda, que procura através da cultura mudar o estigma colocado sobre a sua família. E no dia da formatura, ele é apresentado como um doutor, que vem em seu sobrenome daquela família. E alguns, com a ideia pré-concebida da família, perguntam: mas vai surgir alguma coisa boa daquela família? Já aconteceu isso com você alguma vez? Já te julgaram alguma vez por alguma ideia pré-concebida? Alguma ocasião você já sentiu o seu coração triste porque alguém achou que você era algo que nunca fez de errado? Pois ali estava Natanael, como nós. E Natanael pergunta: mas o Messias é aquele que eu vi ser batizado? Quando eu imagino Natanael vendo um homem humilde, com roupas humildes, eles esperavam um Messias glorioso, um Messias que pudesse trazer novamente o trono de Davi e impô-lo em Jerusalém. Em Jerusalém, tremulavam sobre os muros as bandeiras romanas. Nunca as bandeiras romanas estariam tremulando sobre os muros de Jerusalém se o povo escolhido lá no tempo de Abraão tivesse sido fiel às orientações de Deus. Foi quando Deus disse para Abraão: se diligentemente guardardes os meus estatutos, os meus mandamentos, eu vou fazer de você uma grande nação.
Por que aquela nação oriunda de Abraão ficou 430 anos no cativeiro egípcio? Por que aquela nação ficou 70 anos no cativeiro babilônico? E agora que aquele povo zeloso, dentre eles João Batista, vendo o término da profecia das 70 semanas, sabendo que as 70 semanas chegariam até o Messias, estavam aguardando o Messias vitorioso, glorioso, para tirar aquelas bandeiras dos muros de Jerusalém, tirar as legiões romanas, os soldados romanos, das ruas de Jerusalém. Aparece um homem humilde, um homem manso, um homem que é batizado. E a grande maioria das pessoas que estavam no batismo de Jesus, devido ao preconceito, não ouviram a voz de Deus: este é o meu filho amado, no qual me comprazo, ou em quem me alegro. Não viram a pomba descer sobre ele. O preconceito cega os nossos olhos. A palavra de Deus é aberta hoje. E nós encontramos uma nação cristã aqui no Brasil. Nós encontramos outras nações do mundo cristãs. Mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo estão nesta semana analisando partes da Bíblia, mas encontram um Messias com uma interpretação diferente. Acham que para chegar a Deus precisam de sacrifícios, quando Jesus em seu ministério veio desmistificar o que os fariseus chamavam de mistérios do reino de Deus, mostrando como é fácil aceitar e entrar no reino de Deus. E o preconceito que reinava nos dias de Jesus reina em nossos dias. A maioria do mundo cristão chama-se cristãos, ou chamamos-nos cristãos, oriundos, vindos do nome Jesus Cristo, mas a maioria não sabe que ele está voltando. As profecias não são apresentadas nas igrejas. As igrejas cristãs não abrem a Bíblia e interpretam Daniel e Apocalipse. Não mostram que através da profecia Jesus está voltando. E o Cristo crucificado, ressuscitado, que está no céu, que é comemorado nessa Páscoa, está muito distante do imaginário popular da sua vinda. E o preconceito faz com que muitos denominem aqueles que estão literalmente aguardando a volta de Jesus como crentes. Apenas crentes. Talvez fanáticos e destituídos de uma inteligência mais acurada que possa levá-los a um raciocínio mais inteligente. E Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta de Filipe, que foi chamá-lo, disse assim: vem aqui comigo, vem e vê. Qualquer coisa que Filipe falasse não iria entrar no coração preconceituoso. Vem e vê. E Natanael veio e Jesus olhou para ele e disse: aqui à minha frente agora está um israelita no qual não há dolo ou mentira. Natanael olhou para Jesus e falou assim: você me conhece? E Jesus disse: eu vi quando você estava embaixo da figueira. Natanael se arrepiou todinho. Natanael ficou estupefato. Sabe por quê? A figueira e a oliveira são símbolos do povo judeu durante todos os tempos, quando passavam por alguma tribulação, alguma perseguição, alguma dor, eles iam embaixo das figueiras e das oliveiras para orar e pedir a misericórdia de Deus. E Natanael, como um bom judeu que aguardava o Messias, foi embaixo de uma figueira para orar. E estando embaixo da figueira, Jesus, o profeta, Jesus, filho de Deus, viu Natanael. Ele não podia enxergar visualmente de onde ele estava, ou de Natanael, embaixo da figueira.
Mas Jesus, que conhecia tudo, sabia o intento do coração das pessoas, viu Natanael e falou assim: eu vi quando você estava embaixo da figueira. E Natanael falou: mas, então, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. As mesmas palavras que Pedro posteriormente falou no final do ministério de Jesus, quando perguntou para os seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que dizem que eu sou? E Pedro então respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi o que Natanael falou. O nome de Natanael não aparece mais nenhuma vez, a não ser no último capítulo de João, lá em São João 21, quando aparece mais uma vez o nome de Natanael. Quer dizer que Natanael foi chamado e ele aparece no início do ministério de Jesus e some e desaparece no final do ministério de Jesus? Não. Não. Sabem quem é Natanael? Está aqui no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Jesus faz a eleição dos 12. No versículo 18 diz: e André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão, Judas. Natanael é Bartolomeu. Natanael é o discípulo Bartolomeu. Eu tenho aqui para os irmãos uma parte histórica que diz o seguinte: sobre o ministério de Natanael, Ellen White diz o seguinte, no Desejar de Todas as Nações, na página 141. Com a vocação de João, discípulo, André, discípulo, Simão, Filipe e Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. Olhem bem, sobre o ministério desses homens, João, André, Simão, Filipe e Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. Isso está no Desejar de Todas as Nações, na página 141. Aramis C. de Barros, no livro 12 Homens, Uma Missão, de 2006, na página 90, diz: a região da Ásia Menor, atual Turquia, é apontada de forma enfática pela tradição como um dos palcos de maior atuação do apóstolo Bartolomeu, como um dos líderes missionários. Eusébio de Cesareia, autor cristão do IV século, afirmou que Bartolomeu Natanael, ele dá um nome composto, afirmou que Bartolomeu Natanael trabalhou em Hierápolis, Licaônia, Cilícia, Derbe, Icônio, Listra e na Índia. Natanael, este homem que estava embaixo da figueira, que Jesus viu e o chamou, é o discípulo Bartolomeu. Ele faz parte dos 12. E ele esteve juntamente com aqueles primeiros que foram chamados como sendo os fundadores da igreja cristã, juntamente com Jesus e os outros discípulos. Um homem que possivelmente, como nós, que aqui estamos nesta noite, e você que está nos assistindo aí pela internet, tem dúvidas. Pode o Messias, que eu aguardo, e pelos sinais que eu estou vendo, voltar realmente? Retornar? Isso é possível em minha geração? Bem, é uma pergunta que me fazem, e eu respondo da seguinte maneira: se esta igreja que está me ouvindo agora, a minha igreja de Vila Matilde, e os amigos que estão me assistindo agora, aceitarmos hoje, agora, sermos discípulos de Jesus do século 21, o que é ser um discípulo de Jesus do século 21? Simplesmente
mostrar de que lado nós estamos. Hoje, um candidato à presidência da República, para as próximas eleições do ano que vem, esteve aqui em São Paulo. E ele e outros partidos uniram-se, e ele foi aclamado como um candidato do departamento X, da área política X, não vou dizer o partido, não é o propósito nosso aqui na igreja. Ele foi aclamado como candidato. Ele mostrou claramente de que lado ele está. Eu sou do partido tal, vou estar associando-me a tais partidos para ser candidato à presidência da República. Quando há um jogo de futebol, nós vemos pessoas beijando o escudo do clube. E eles beijam o escudo do clube e claramente dizem: eu sou corintiano, ou palmeirense, ou santista, ou flamenguista, ou são paulino, não importa o time. Os maiores times que têm as maiores torcidas, eles beijam o escudo, eles mostram de que lado estão. Agora, sábado pela manhã, Dia Mundial da Alegria, nós vamos para a igreja, pegamos a Bíblia. Ninguém vê que eu estou com a Bíblia na mão. Coloco a Bíblia escondida em algum lugar. Porque vão olhar para mim, vão satirizar e vão dizer assim: mas espera um pouquinho, você é crente? E ser crente hoje é meio pejorativo, é meio jocoso, é motivo talvez de alguma piadinha. Então eu escondo. Como eu posso ser um discípulo do século XXI? Deixando claro de que lado eu estou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará não apenas a falta de conhecimento, mas nos libertará do medo, nos libertará da vergonha, nos libertará de sermos expostos e publicamente a nosso respeito ser dito que somos cristãos, adventistas do sétimo dia. Todos os lugares que eu posso, não por ser pastor, porque ser pastor hoje não é coisa muito boa em nossa sociedade. Dentro da escala de profissionais, o pastor está lá quase em último lugar. Porque a mídia apresenta uma imagem de pastores que são interessados no dinheiro dos membros, nas benesses que os recursos podem trazer. Então a profissão pastor não é muito bem vista. Mas onde eu vou? Me perguntam assim quando olham para mim, se eu estou de terno, ou com uma roupa social, esportiva, ou de tênis, jeans. Perguntam assim para mim: vem cá, o que você faz? E eu sempre digo, sem exceção, de 1 a 10, eu te dou 10 opções para você dizer o que eu sou e você não vai acertar. Eu já digo de cara, você não vai acertar. E a pessoa começa com as profissões de sempre: médico, advogado, publicitário, dentista, professor. E vão indo. Falei: não. Então o que você é? Pastor. Nossa! Não parece que você é pastor? E eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque pastor dá a conotação de um sujeito que vai chegar para abocanhar a sua carteira. Vai bater a sua carteira. E quando pela educação, pela postura, pela gentileza, alguém pergunta o que eu sou, e eu digo que eu sou pastor, a pessoa se interessa em saber que pastor é esse. E amigos, eu falo sobre tudo, menos sobre religião. Eu converso com o assunto que a pessoa quer falar comigo. Nós não podemos ser discípulos de Jesus hoje, onde a mídia, com a sua altíssima tecnologia, bombardeia a todos de tal maneira que a minha brincadeira, quando eu era criança, era empinar pipa e jogar bolinha de gude. A minha netinha, com 6 anos, a brincadeira dela é com o iPad.
E a minha nora chegou e falou assim para mim: empresta um pouquinho o seu iPad para a Stephanie brincar. A Stephanie. Vocês conhecem a Stephanie? Conhece, né? Então. Empresta um pouquinho o iPad para a Stephanie brincar. Eu falei: não vou emprestar o meu iPad, custou caro. Pode emprestar, que ela sabe mexer. Eu dei na mão da minha netinha. Irmãos, eu fiquei com vergonha. Ela sabe mais do que eu. 6 aninhos. Ela pôs o dedinho, ligou e foi indo. Tchum, tchum, baixa aqui, vai ali. E falei: gente, o que é isso? Diante da altíssima tecnologia, você não pode chegar como um discípulo de Jesus e dizer assim: eu estou pregando para você que vai cair fogo do céu e você vai ser queimado. Não. Abrace a pessoa. Fale sobre política, sobre esporte. Vá ao interesse da pessoa. Jesus começava a falar com as pessoas sobre o interesse delas. Ele foi na casa de Simão, o fariseu, que deu um grande banquete. E uma mulher entrou com um frasco de alabastro, tendo dentro nardo puro. Uma mulher tinha que trabalhar quase 2 anos para conseguir comprar aquele perfume. E ela derrama nos pés de Jesus. E Simão, querendo disfarçar um envolvimento oculto que ele tinha com aquela mulher, ele falou assim: Senhor, se essa mulher soubesse quanto custa isso, não desperdiçaria esse dinheiro todo e pegaria esse dinheiro para ajudar os pobres. E Jesus disse: enquanto o evangelho for pregado, meu amigo Simão, o que essa mulher fez será contado em todo o mundo. E contou uma história para Simão. Jesus não fez ele passar vergonha dizendo: seu miserável, você é casado e pegou essa mulher como sua amante. Você é um safado, você conhece ela e está se escondendo atrás do seu pecado. Não. Jesus contou uma história bonita, que só Simão entendeu. Jesus ia ao encontro do interesse das pessoas. Como pastor e discípulo do século 21, eu tenho que chegar para as pessoas e dizer: meu amigo, conta para mim o seu problema. E a pessoa conta, passa horas falando comigo, e depois de 2, 3, 5, 7 horas, como já aconteceu, ouvir uma pessoa 7 horas, ela chega para mim e diz: pastor, Deus seja louvado, você ajudou a resolver o meu problema. E eu não fiz nada, eu só ouvi. Há muita gente no mundo querendo falar e pouca gente para ouvir. E como cristãos, discípulos de Jesus do século 21, nós temos que ter a paciência para ouvir. E sabe onde essa paciência como discípulos deve começar? Sabe em que lugar? Lá em casa. Lá em casa. Acabei de ligar agora, aqui da sala pastoral, para o meu filhinho. O pobrezinho tem 30 anos, tadinho dele, pequenininho, né? 30 anos. Saiu à tarde para reuniões da sua área profissional. E aí, filhão, tudo bem? Tudo bem, pai. Onde você está agora? Estou aqui no Capão Redondo em uma reunião. Eu falei: filho, você não levou agasalho, está frio, cuida para não ficar resfriado. A hora que eu falei isso para ele, eu lembrei que o cara tem 30 anos. Olha só, filho, você não levou agasalho, aquele seu cedo de casa estava calor. Eu falei: pai, está frio, fica tranquilo, está tudo bem. Ele tem 30 anos. Mora comigo, baita de um publicitário. Nós nunca discutimos. Esses anos todos, eu me adaptei a ele. Eu me adaptei a ele. E ele convive comigo de uma maneira maravilhosa. A minha influência que deve marcar o meu filho. Com a idade que ele está, não adianta eu falar nada. Se eu dou uma dura nele, por algum motivo que ele não gosta, ele simplesmente sai de casa. Ele vai morar sozinho. Ele vai morar com amigos. Ele vai para os Estados Unidos. Ele vai embora.
mas eu quero que o meu filho esteja em casa e receba a minha influência. E a minha influência como discípulo, amigos queridos, não é o que eu falo, não é o sermão que eu faço, é o que eu vivo dentro de casa. É o que eu vivo. O discípulo começa o seu discipulado dentro de casa. E depois ele vai expandir para a sociedade, para o lugar que ele trabalha. E aqui na igreja nós temos uma classe linda de discipulado. Nós temos líderes aqui da igreja que estão trabalhando com discipulado, para nós nos envolvermos como fazer para sermos os Natanaéis, ou os Bartolomeus modernos, que vão questionar a respeito desse Jesus. E vão dizer para nós, seus discípulos, mas vem cá, pode vir alguma coisa boa daquela igreja? Pode vir alguma coisa boa daquele bairro? E a sua postura, a sua ética, a sua educação, o seu decoro, as suas palavras, a sua fisionomia, vão dizer se esse Jesus que aguardamos está para voltar, ele vai ser querido e aceito pelas pessoas ou não. E nisto, todos, disse Jesus, conhecerão que sois meus discípulos pela beleza da igreja, pela grandeza da pregação, pela cultura maravilhosa, pela teologia profunda, pela doutrina irretocável. Não. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor não acusa, o amor não fica com raiva, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou dar um exemplo de amor que deve perdurar. Me acompanha aqui nessa câmera aqui agora. Dê uma olhadinha aqui. Dê uma olhadinha aqui comigo. Estão vendo aqui? Estão vendo? Agora vem para esse lado aqui. Ó. Não tira a mão não. Fica aí. Fica aí. Ó. Pega um close aqui. Ó. Dá uma olhadinha. Ele está abraçadinho. Eles vão casar ainda esse ano. Eu quero ver daqui 10 anos se você vai estar abraçadinho assim com ela, viu? Eu estava olhando à frente. Eles abraçadinhos, bonitinhos. Depois de um tempo que estão casados, sentam um do lado, outro do outro. Quando estão namorando, ele abre a porta do carro para ela entrar. Depois que casa, fecha a porta no dedão dela. Vira um estrago danado. Então, o amor é esse dos namorados. Eles querem ficar juntinhos. Eles querem estar sempre ali grudadinhos um com o outro. E nisto, os discípulos do século 21 serão conhecidos. Não por estarem abraçadinhos um do lado do outro, estarem aqui, ó, meu câmera aqui, ó. Eu vou sair com ele batendo papo, conversando. Não, nós seremos conhecidos por gestos, olhares e palavras de amor. Não quer dizer que não erremos. Não quer dizer que não tenhamos alguma recaída no transcurso cristão. Se cairmos, nós temos um advogado, do original grego Paracletos. Nós temos um advogado que intercede por nós. E este advogado nunca perdeu uma causa. E a sua causa é vitoriosa, como discípulo do século 21. Natanaéis modernos estão aqui. Talvez questionaram um pouco, mas chegaram, conheceram Jesus e disseram, verdadeiramente, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A ele vamos seguir. O Alexandre vai cantar um hino agora para encerrarmos. E enquanto esse hino é cantado, que o poder de Deus trabalhe em seu coração. Que as maravilhas que sentimos nesta noite através da história de Natanael, o discípulo Bartolomeu, atinja profundamente a nossa vida e sejamos nós hoje Bartolomeus, Natanaéis, modernos. Eles começaram, nós vamos terminar. Eles foram o início. Com a bênção de Deus, nós seremos aqueles que vamos realizar a última grande final pregação chamada Alto Clamor de Apocalipse capítulo 18, onde milhões de pessoas vão se converter
e virão como discípulos amados, dizendo: onde está Jesus? Na sua salvação nos alegraremos e veremos para sempre. Que Deus os abençoe. Amém. Estendo os meus olhos por todo o universo, contemplo a obra que um dia criei. Bilhões de galáxias ocupam o espaço, origem de tudo que amo e amei. Sistemas solares parecem incontáveis, os sóis, os planetas, os astros e estrelas. Que mundos são esses inimagináveis? Um cosmo de aspecto tão belo pra olhar. Eu sei quantos mundos criados existem e quantos os seres formados por mim. Não há um início, jamais terá fim, pois do meu grande amor tudo isso provém. Mas é num lugar especial do infinito que mais se detém sempre o meu terno olhar. No belo planeta outrora bendito, que o homem um dia que veio habitar. Por ele e todo que dele é nascido, vivendo em pecado a partir de Adão, eu dei a Jesus o meu filho querido, trazendo a todos real redenção. Mente eterna do Deus poderoso que sonda o universo e teu coração anseia trazer-te de volta a alegria que sentem aqueles que têm o perdão. Vem já esse dia que é tão esperado, cumprindo a promessa do nosso Senhor. De todas as nações Ele é o desejado, e todos confirmam que Deus é amor, banindo da terra pra sempre a maldade. O Rei do universo e do meu coração irá integrar-nos de novo à verdade.
Amém. Amém. Obrigado, Alexandre, por esse hino tão bonito que fala sobre o retorno de Jesus para os seus discípulos, que somos nós. Nas noites anteriores, nesse momento da oração, eu havia convidado amigos que quisessem vir aqui à frente para juntos participarem comigo da oração final, por algum motivo que eu apresentei nas noites anteriores. Hoje eu não vou pedir que ninguém venha aqui à frente, mas eu vou sugerir que você, durante alguns poucos segundos, e você que está aí nos acompanhando pela internet, faça uma rápida oração. E nessa oração, não diga agora sobre assuntos que envolvam a família, finanças, emprego, ou alguma coisa dessa natureza. Ore exclusivamente para que Deus faça de você um discípulo do século 21. Apenas isso. Que Deus faça de você um discípulo. Apenas alguns segundos, faça a sua oração silenciosa e logo a seguir eu vou orar. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção que nos dás de passarmos esta hora aqui na igreja para juntos meditarmos sobre o assunto desta noite, onde Jesus chamou seus discípulos, onde ele viu Natanael, onde houve o reconhecimento deste discípulo de Jesus como Messias, e da mesma forma, nesta noite mais uma vez ele nos chama. Que aceitemos o seu convite. Que abramos mais uma vez o coração, pois seguramente ele está sedento para entrar em nossa vida, transformar a nossa existência, mudar os nossos planos, seguramente para melhor. Quantas coisas boas ele quer nos dar, e nós não recebemos porque não sabemos pedir, não sabemos como dizer. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a ouvir. Dê a bênção para ouvirmos a tua voz, a tua palavra. Dê a bênção para termos um relacionamento real, sincero e verdadeiro contigo. E onde não temos conseguido, não temos forças para sermos discípulos como deveríamos ser, nos perdoe. E dê a bênção de aceitarmos, abrirmos todas as possibilidades do nosso coração e sairmos aqui da igreja tão felizes que ao chegarmos em casa, os amigos, vizinhos, parentes vão dizer o que aconteceu. E nós vamos dizer por quê. E eles vão dizer, o seu rosto está brilhando. Que bom. Quem está com Jesus brilha. E esta luz possa irradiar a glória maravilhosa do Pai. Leve-nos na tua paz. Que cheguemos em nossos lares sob teus cuidados, que nenhum mal nos aconteça. Especialmente abençoe os queridos ouvintes da rádio, os amigos que nos acompanham pela internet, aonde estiverem neste vasto mundo, recebam a bênção de Deus. Pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Podeis vos assentar? Escute essa vinheta do programa de amanhã. Escute bem essa vinheta. E logo a seguir esta vinheta, eu quero dar um recado para você, internauta. A vinheta já está pronta? Então solta a vinheta, por favor. Quando Jesus saía de Jericó com os discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar:
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amanhã, em Marcas a Esperança, estaremos apresentando dentro do Ministério de Jesus essa história linda do cego Bartimeu. Mas eu quero agora para você, amigo internauta que está em São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná e ouvintes da rádio, dizer da alegria que temos em recebê-lo conosco. Mande o seu recado, mande a sua informação, mande a sua mensagem e que Deus te abençoe. E para você que está comigo aqui na igreja, eu vou estar hoje à porta, dando um abraço em você. Nessas 2 noites que eu não estive ali à porta, vieram falar: mas pastor, você não foi lá abraçar o pessoal? Então eu estou indo hoje à noite lá para abraçar você. Que Deus abençoe. Até amanhã. Vai ter chá hoje? Tem chá? Só chá ou chá com bolacha? Tem bolachinha? Tem bolo também? Tem pizza? Não, chá com pizza não combina, né? Mas a gente pode fazer um teste. Então todos estão convidados para tomarmos um chazinho com bolacha aqui atrás, mas passa aqui que eu vou dar um abraço em você. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.